E aí, pessoal, o dízimo é obrigatório hoje em dia? Muita gente tem dúvida. É justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, mas depois da vinheta. Muita gente mesmo tem dúvida acerca do dízimo. E a principal é, ele é obrigatório hoje? Fica até o final que eu vou te responder essa pergunta e te ajudar a entender essa questão. E principalmente os abusos que ocorrem pela aplicação equivocada e muitas vezes, na maioria das vezes, maldosa desse princípio. Guarda essa palavra, princípio. Ela é fundamental para entendermos toda a questão acerca do dízimo. Bom, a primeira menção ao dízimo ocorre em Gênesis 14:20, quando Abraão dá o dízimo dos despojos a Melquisedeque, rei de Salém. Esse fato ocorreu muito tempo antes da lei ser dada ao povo de Israel, lá em Êxodo 20. Então, essa ideia de invalidar o dízimo hoje, com o argumento de que ele era da lei que foi dada a Israel e que, portanto, hoje não precisamos devolver o dízimo, porque não estamos debaixo da lei de Israel, essa ideia não bate, pois, como vimos, antes da lei ser dada ao povo de Israel, a Bíblia menciona o dízimo. Em Gênesis 28, a Bíblia também menciona o dízimo, quando Jacó prometeu dar a 10ª parte de tudo que Deus desse a ele. Portanto, o dízimo é antes da lei. Alguém pode estar pensando, então, pronto, acabou, o dízimo é obrigatório hoje, pronto. Calma aí, não é bem assim. Debaixo desse angu tem muito mais caroço. Lembram da palavra princípio que eu falei no início e que era importante? Certo. Antes de responder, vocês dão um dízimo aqui ou não? Então, vou responder de acordo com cada um. Não, obrigado. Eu sou dizimista e ensino na minha igreja a prática do dízimo, mas eu não coloco como sendo uma lei. No Antigo Testamento fazia parte da lei cerimonial, o israelita ele tinha que dar o dízimo, e havia diversas formas em que ele tinha que fazer isso. Fazia parte da lei que Deus havia dado a Moisés. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma orientação para que os cristãos deem o dízimo. Não é que o Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus uma vez disse aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo, mas ele estava falando para os fariseus que estavam debaixo da lei de Moisés. Né? Não tem a orientação de Jesus para os seus discípulos a respeito disso. E lá na carta aos Hebreus, quando fala de que Abrão deu o dízimo em Melquisedeque, estava se referindo a um episódio lá no Antigo Testamento. O que o Novo Testamento ensina, porém, é pior do que o dízimo. Porque começa dizendo que o cristão ele não tem nada que lhe pertença, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ele tem que dar generosamente, ele tem que dar proporcionalmente, ele tem que dar de forma consistente e ainda fazer isso com alegria. E ainda fazer isso com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, a forma de contribuição que melhor se adequa ao sistema do Novo Testamento, você dar com regularidade, proporcionalmente ao que Deus lhe deu, dar generosamente e dar voluntariamente, é o sistema de contribuição regular, proporcional àquilo que você ganha. E se você vai procurar um referencial, você já tem no Antigo Testamento o referencial dos 10%, que inclusive existia antes da lei, quando Abraão prometeu que daria o dízimo a Deus de tudo que Deus lhe desse. Né? Então, por esse motivo, eu creio que a contribuição de 10% do que Deus nos dá, ela é bíblica, ela é aceitável, legítima, é justa. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. E supra as necessidades regulares da igreja. Então, Bom, é em cima dessa palavra, princípio, que eu quero argumentar a partir de agora. Lembrando, sempre de acordo com o assídio do Senhor. A aliança que Deus fez com o povo de Israel, em Êxodo 20, chama-se aliança mosaica. Essa aliança era condicional, ou seja, sua efetivação dependia do proceder do povo de Israel. Se o povo agisse da forma que Deus estabeleceu no pacto, esse mesmo povo sempre teria à sua disposição as bênçãos e a proteção de Deus. A gente vê claramente uma condição aqui, isto é, existe aqui uma obrigatoriedade. O pacto que Deus estabeleceu para que o povo de Israel cumprisse e dessa forma fosse beneficiado pelas bênçãos decorrente da obediência era obrigatório. O dízimo está dentro dessa ideia de obrigatoriedade. Era como se fosse um imposto. Isso não significa que quando Jesus estabeleceu a nova aliança
com a sua morte e ressurreição, toda a lei estabelecida no Sinai, que é a lei mosaica, deixou de existir. Muita coisa da lei mosaica deixou de valer, é verdade. Principalmente o que dizia respeito ao santuário e ao sacerdócio. Por quê? Porque apontavam para Jesus. As leis referentes à liturgia do santuário e ao sacerdócio eram figuras que apontavam para a realidade maior, que era Jesus. Não é que essas figuras deixaram de existir, elas foram ressignificadas. O maior exemplo disso são os cordeiros que eram imolados no santuário. A morte deles não é mais necessária. Por quê? Porque eles apontavam para Jesus, o verdadeiro e definitivo cordeiro. Da mesma forma, é o santuário e o sistema sacerdotal, figuras que apontavam para Jesus. Mas o ensino decorrente da israelização da igreja, a imposição da obrigação do dízimo, a imposição da obrigação do dízimo, o dízimo judaico aos crentes como um dever legal. Há igrejas que, se a pessoa não der o dízimo, ela é expulsa da igreja. Há igrejas que têm uma lista com o nome das pessoas. E eles preenchem um quadradinho. Então todo mundo vê se você está sendo fiel à lei de Deus. E no envelope está escrito assim: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É o templo que foi consagrado, você esqueceu? O templo foi consagrado, ali é a casa do tesouro. Então traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. O dízimo se torna uma obrigação cristã, quando o Novo Testamento nunca ensinou isso. Isso é, mais uma vez, uma expressão da israelização da igreja. Claro, nós os crentes sabemos das nossas responsabilidades. Claro que quando nós vemos necessidades na igreja, nós queremos cooperar. E temos sido fiéis nisso. Vários irmãos aqui na igreja, muitos irmãos aqui na igreja, mensalmente trazem suas ofertas. Sem isso, a igreja não se sustentaria. Sem isso, a igreja não poderia prosseguir. E essa era uma prática das igrejas antigas. Elas faziam isso, traziam suas ofertas para suprir as necessidades dos ministros, para suprir as necessidades dos irmãos carentes, para suprir as necessidades da igreja. Isso era feito, mas isso era feito não como uma obrigação legal, como obrigação levítica, como parte da lei mosaica. Não, isso era feito espontaneamente, livremente. O Senhor concedia graça à sua igreja e tocava no coração do seu povo. E o seu povo, então, movido por aquele toque de graça e de generosidade, o seu povo, então, se mobilizava e trazia recursos para suprir necessidades muito maiores, às vezes, do que a porcentagem imposta pela lei levítica. O apóstolo Paulo fala que os crentes da Macedônia deram além das suas posses para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Deram além das suas posses e eram pessoas pobres. E ele fala que isso aconteceu porque a graça de Deus se manifestou na vida deles, não por imposição da lei mosaica, não por imposição de princípios levíticos. E é isso que deve acontecer no nosso meio. Os irmãos devem trazer as suas ofertas não por imposição legal, não por sermos o Israel debaixo da lei mosaica, não, mas como resultado da ação de Deus no coração dos irmãos, a ação livre de Deus, de modo que essa oferta seja uma oferta espontânea, alegre, generosa, dada de boa vontade, movida, realizada por causa da ação do agir de Deus no coração de vocês, que move esse mesmo coração, que moverá esse mesmo coração para realizar esse ato, mas não por imposição da lei mosaica. O que eu quero dizer com tudo isso? Dentro da lei mosaica existiam pontos específicos que valiam para o povo de Israel, propriamente dito. Valiam para aquela época, mas a lei também continha princípios que valem para todas as gerações e épocas, como os 10 mandamentos, por exemplo. O dízimo está dentro desse aspecto. Como assim? Naquela época, o dízimo era para o sustento dos levitas, para a manutenção dos serviços no santuário e para os pobres. Tudo isso foi estabelecido de forma obrigatória. A lei mosaica tinha esse caráter de formação e principalmente de educação e direcionamento a quem? A Jesus. Paulo explica muito bem isso em Gálatas. Já os dízimos devolvidos pelo povo eram para manter toda essa estrutura.
que era o quê? Manutenção dos levitas, manutenção dos serviços no santuário, assistência aos mais pobres. Enfim, a nova aliança desejada por Deus com seu povo tem um aspecto diferente, muito bem explicado em Jeremias, lá no capítulo 31. Na nova aliança, a lei de Deus vai estar no coração, na mente. O povo vai ter prazer na lei de Deus. Nesse aspecto, o dízimo não é obrigatório na nova aliança, mas o princípio permanece. Como assim? Enquanto Jesus não voltar, o evangelho tem que ser pregado, o necessitado tem que ser assistido. Além disso, o princípio do dízimo tem um aspecto que só poderia ter vindo, gente, de uma mente divina. Estou me referindo à equidade. Como assim? O dízimo é proporcional ao que a pessoa ganha. O rico não devolve de menos e o pobre não devolve de mais. Percebem? O rico não é beneficiado e o pobre não é prejudicado. O dízimo é, na verdade, um sistema anticambuloso que tem no Evangelho, essas pessoas têm no Evangelho uma forma de enriquecer às custas da fé do povo. Muitos utilizam o texto de Malaquias no capítulo 3:10 para incutir na mente das pessoas o medo e a culpa. Mas Deus não quer que você devolva o dízimo por medo ou culpa. De acordo com o texto, toda a nação estava roubando a Deus. Alguns pregadores hoje chegam ao cúmulo de associar o dízimo à salvação, dizendo que quem não devolve o dízimo vai para o inferno, porque está roubando a Deus. Quando não é por medo ou culpa, esses pregadores utilizam do desejo de melhora de vida das pessoas para ensinar o dízimo como forma de barganha com Deus, que é outro erro. O Novo Testamento faz pouca referência ao dízimo, o que não invalida o princípio de forma alguma. E que princípio é esse? O de confiança e gratidão a Deus que a gente tem que ter no coração. É dessa forma, meus amigos, com um coração confiante e agradecido a Deus, que hoje devemos devolver o dízimo, conscientes do que Jesus fez por nós. Boa parte do sistema religioso hoje está corrompido. Por quê? Porque só pensa em enriquecer às custas dos fiéis, utilizando do medo, da culpa e da ganância dos próprios fiéis. Você que se questiona se o dízimo é obrigatório hoje, entenda que na nova aliança o sarrafo é mais alto. Ou seja, não se preocupe em devolver 10% do que você ganha a Deus, porque Deus quer você por completo. Na minha humilde opinião, o dízimo é um sistema inteligente de doação que Deus estabeleceu para que tenhamos a consciência de que tudo que temos é Ele que nos concede. E em última instância, para nos proteger dos mercenários da fé. Em que sentido? No sentido de que o princípio já está estabelecido e ninguém pode inventar moda, tais como fogueira santa, carneiros de campanha, oferta disso, oferta daquilo. Nada disso tem sentido, meus amigos. Deus já estabeleceu o princípio, fiquemos com ele, amém? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho e dê aquele famoso like, ok? Que Deus te abençoe.